dia 5/3, 31 dias do nosso devocional. E hoje o nosso tema é sobre o diagnóstico do coração. Em Provérbios 4:23, fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Aqui em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Senhor, obrigada, Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade em poder compartilhar a Tua palavra. Hoje, Pai, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor tire toda a angústia, tire toda a preocupação, que a palavra, Pai, que eu vou falar, fale ao coração de cada mulher, Senhor, que vai assistir, que seja um afago, que seja um respiro, que seja um carinho para o coração de cada mulher, Senhor. Que o Senhor possa falar comigo, que o Senhor possa falar com elas, Pai. Que o Senhor possa vir trazendo toda a necessidade de cada mulher que irá assistir, Senhor, que o Senhor conhece o coração de cada uma, então o Senhor sabe qual é a necessidade de cada uma, e que eu possa, Pai, ser instrumento, Senhor, para levar a Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Vai ser depois um bom dia, vai ser depois um boa tarde, boa noite. Gente, hoje a gente vai falar sobre o problema não está na agenda, está no coração desalinhado. A gente está fazendo um devocional em cima de Marta e Maria, duas irmãs. E hoje o diagnóstico do coração, sobre isso, guarde o seu coração. Marta, quando ela foi questionar Jesus, foi perguntar para Jesus se ele não se incomodava de Maria estar ali aos pés dele, ouvindo ele falar, enquanto ela corria. Então, nenhuma dos textos aqui, ele simplesmente vira para Marta e fala assim: Marta, Marta. Jesus observou mansamente: estás ansiosa, afadigada com muita coisa. Então, a nossa ansiedade. Marta, como eu já falei aqui para vocês, Marta era a irmã que era muito agitada, que fazia tudo, e Maria era algo que buscava a presença antes de fazer outras coisas. Então acaba que a nossa ansiedade é nesses momentos que a gente vê o tanto que a gente tem Marta, porque a gente é ansiosa, a gente quer o imediatismo, a gente quer que as coisas sejam feitas a tempo e a hora. E, na verdade, não vai ser assim, não acontece assim. Acontece tudo no tempo de Deus. Hoje, já vim aqui para gravar o nosso vídeo. E, gente, é literalmente assim, como é diferente. Quando você senta, você não pega no telefone, você vem ler a palavra. O Senhor, ele é literalmente, gente, eu quero ser esse testemunho de que como é verdade quando a gente senta aqui e vai ler a palavra. Todo aquele sentimento de angústia, de ansiedade, de medo, que a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas horas do dia, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então isso traz esse desconforto.
Então, a palavra, ela fala assim, guarda o teu coração. Gente, porque a partir do momento que entra no nosso coração, atinge áreas que você não gostaria que atingisse. E que não tenha necessidade. E aqui, a gente tem, porque assim, a ansiedade, ela vem da gente querer saber ali o porquê, do porquê que está acontecendo, e ela vem com uma carga de preocupação, de medo, porque assim, a gente não tem um controle. Aqui, ó, diz em Gênesis 3:10 que Adão e Eva, quando eles comeram a maçã, eles se esconderam. Aí aqui, ó, todavia creu que não foi apenas o simples medo da ira de Deus que o levaram a se esconder. Pela primeira vez, o homem e a mulher se viram afastados de Deus. Não eram mais filhos de Deus, inocentes e desavisados. Não estavam mais seguros sob a proteção de Deus. Foi aonde tudo começou a acontecer. Teve uma desobediência. Então, assim, a partir do momento que eles morderam a maçã, eles fizeram o quê? Eles se esconderam com medo, porque eles desobedeceram. Então, aqui fala que eles foram, né, se esconder praticamente igual criança quando faz coisa errada. E aí, o que deveria ter feito? Deveria ter ido atrás de Deus para poder contar o que foi que aconteceu. Mas eles se sentiram medo. E ontem eu conversando com uma amiga e ela falou assim para mim, Rafa, independente de qualquer situação, às vezes você precisa tomar uma atitude, mas antes de tomar essa atitude, a primeira coisa que tem que ser feita é orar. A primeira coisa que tem que ser feita é ir a Deus para que Ele acalme o meu coração, acalme o teu coração, para você saber o que você precisa fazer. Porque, assim, no calor da emoção, dos sentimentos todos aflorados, a gente toma atitude, a gente fala o que não deveria falar. Então, a gente precisa acalmar, a gente precisa chegar ao Senhor e pedir para que Ele oriente o que a gente precisa fazer. Porque, assim, humanamente, quando a gente está com raiva, quando a gente quer logo uma resposta, a gente já fala, às vezes, o que já tá aqui dentro, que tá nos angustiando. E hoje a palavra, ela fala assim, entrega toda a tua ansiedade para que Deus, Ele acalme o teu coração. Mas aqui na frente vem um dado, gente, que é super interessante. A solitude do coração do homem o abate. Provérbio 12:25 já diz: a carga pesada da ansiedade não oferece benefícios reais. Jesus destacou essa inutilidade quando nos fez lembrar: qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? Aí aqui, lá uma linguagem que a gente entenda, 12:25. O coração ansioso, Provérbios 12:25. O coração ansioso deprime o homem, mas um coração bondoso, coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Gente, é só o Senhor que pode trazer toda a calmaria. E eu amo tanto a passagem que a gente leu ontem, que fala sobre a paz que excede o entendimento, porque o Senhor é o único que pode fazer isso. É o único.
Ó, uma interessante série de estatística indica que em relação a 70% de nossas preocupações não há nada que possa fazer. 40% das preocupações são coisas que nunca acontecerão. 30% se refere ao passado, o que não pode ser mudado. Olha isso, gente. 12% diz respeito à crítica alheia, que na maioria das vezes não tem fundamento. 10% são sobre saúde, que piora o estresse. E 8% se refere a problemas de verdade que podem ser resolvidos. E na Bíblia já diz 350 vezes, não temas. Essa palavra de hoje falou tanto ao meu coração, porque em meio à confusão, né, do nosso dia a dia, de trabalho, de casa, de filho, e a gente quer dar conta de tudo, e o Senhor, Ele tá ali, nos esperando para trazer aquele abraço, aquela palavra que vai acalmar tudo o que está à nossa volta. Tudo que está à nossa volta. E Ele só quer a nossa disponibilidade, a nossa obediência em ouvi-lo. E a gente que é humano, a gente quer muitas das vezes que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente quer que as coisas resolvam no nosso tempo. E na verdade vai ser só no tempo de Deus. A gente não entende o momento quando a gente passa, mas acredito que tudo tem um propósito. Então a única pessoa que pode acalmar, que pode trazer uma sabedoria pra gente é o Senhor. Então, a gente precisa observar. A aplicação hoje que eu quero que vocês tenham é: hoje, observe seus pensamentos automáticos. Eles revelam cansaço, eles revelam medo ou eles revelam pressa? E aí é onde a gente vai orar para que o Senhor, Ele traga cura para aquela situação, para aquela necessidade que a gente precisa. Que hoje a gente olha e você fala assim: eu acho que tá tudo certo, não preciso. Mas o Senhor sabe aonde precisa ser trabalhado. Então a gente vai orar para que o Senhor examine o nosso coração, para que Ele traga toda a calma. Como já diz aqui a nossa palavra de hoje, que o Senhor guarde o nosso coração. Não deixe nada, nenhum mal entrar no nosso coração, nenhum sentimento que não nos pertence. Que o Senhor, Ele nos dê todo o direcionamento necessário, que Ele tire toda a ansiedade, que a ansiedade não pertence a Ele. A ansiedade é algo que lá atrás, desde Adão, desde Eva, Senhor, veio para nós, porque somos pecadores. Mas o Senhor é a única pessoa para tirar todo aquele fardo, tirar todo aquele sentimento que não nos pertence, todos os pensamentos que não nos pertencem, pensamentos que não agradam o Senhor. Que nesse dia o Senhor, Ele possa trazer os pensamentos que a gente precisa ter, que Ele traga, Pai, a postura que a gente precisa ter, Senhor, que Ele traga as palavras que a gente precisa ter para falar com o chefe, para falar com o filho, para falar com o marido. Que não seja, Pai,
que não seja o nosso sentimento, a nossa mágoa, Pai, que fale, mas que seja o Senhor, que o Espírito Santo, ele possa nos dar as palavras que a gente precisa, Pai, para todo o nosso dia, Pai. Que o Senhor, ele nos capacite, em nome de Jesus, que o Senhor, ele nos oriente, que a minha oração de hoje para as mulheres que vão assistir, Pai, é que o Senhor traga, Senhor, uma paz que excede todo entendimento, que elas sintam, Pai, o teu amor, que elas sintam, Pai, o teu sobrenatural, que elas vejam, Pai, que as coisas só acontecem, Pai, com a tua permissão, Senhor. E o que o Senhor planeja para nós, Pai, é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Porque se a gente hoje, Senhor, passa por dificuldades, Pai, é porque o Senhor tem algo, o Senhor está nos forjando, Senhor, para a próxima estação, Pai. Que hoje não entendemos, mas que o Senhor tem um propósito para nós. Senhor, que seja um dia sobrenatural, seja um dia, Pai, que terá a tua mão, Senhor. Será um dia que não saberemos, Senhor, explicar, mas saberemos, Senhor, que terá a tua mão, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor possa estar intercedendo, Senhor, por cada mulher, Senhor, em cada necessidade que só o Senhor e ela conhece, Pai. Que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor, naquela área que ela tem grandes dificuldades, Senhor. Que o Senhor possa estar trabalhando naquela área, Pai, que hoje ela olha, Pai, e não vê solução, mas que o Senhor já vê a solução lá na frente. O Senhor já sabe o resultado deste problema, Senhor. Que toda ansiedade, Pai, que toda ansiedade o Senhor possa tirar com a mão, Pai. Em nome de Jesus. Que elas verdadeiramente, Senhor, entregue todos os problemas, Senhor, todas as dificuldades a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada. Obrigada. Senhor. Deus abençoe. Que seja um dia sobrenatural na vida de cada uma de vocês.